Graças, paz. Vamos fazer o nosso devocional hoje e a palavra hoje é justamente sobre isso, né? Sobre nos deleitar nele. Nós fazemos o devocional, nós estamos se deleitando em Deus quando nós pegamos a Bíblia para ler com toda vontade. Então, se você está aí, né, sem vontade de fazer o seu devocional, então você não está se deleitando em Deus. Eu vou estar abrindo aqui a Bíblia em Salmos, tá? No capítulo 37. No versículo 4, diz assim: Deleita-te também no Senhor, deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. É interessante, né, que diz aqui, deleita-te também no Senhor, porque no que nós estamos nos deleitando, né? Quais são as coisas que você tem prazer? Quais são as coisas que você fica satisfeito? Será que você também está se deleitando no Senhor? A palavra de Deus diz, né? Deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração. Aí no versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Acredito, né, que são poucas pessoas que fazem isso, se deleitar no Senhor, né? Faz parte de querer, sabe? As pessoas, né, que estão no primeiro amor, né? Primeiro amor, falo, em Deus, com Deus, elas têm isso, elas se deleitam, né, no Senhor, né? Será que nós temos abandonado o nosso deleitar-se no Senhor? O que é isso, gente? É nós nos satisfazer, é nós gostar de estar na presença de Deus, é nós querer, né, ler a Bíblia, é nós querer, sabe, conversar com Ele em todo momento, em todo tempo, né? É nós nos deleitarmos nele, nós colocar, entregar, né, tudo nas mãos dele, é ter ele como nosso Pai, como nosso amigo. Então, quando Deus, ele vê alguém, sabe, lá dos altos céus, quando ele vê alguém se deleitando, tendo prazer, né, em fazer a sua vontade, tendo prazer em estar lendo a palavra dele, em querer saber mais sobre ele, buscar ele, sabe, essa pessoa, Deus, ele concede o desejo do coração dela. Deus concede o desejo do coração dessa pessoa. Porque primeiro que a pessoa que está se deleitando em Deus, está entregando tudo nas mãos de Deus, está querendo que a vontade de Deus seja feita na vida dela, né? O dele. E se tiver de acordo com se o desejo do coração da pessoa tiver de acordo com a vontade de Deus para aquela pessoa, ele concede. Então, que nós venhamos nos deleitar em Deus, né? Sabe, se você tiver frio espiritualmente, que você procure pegar a Bíblia, mesmo sem vontade, para ler, até que chegue o ponto que você sentirá o prazer, né? Lá em Apocalipse fala, né, que nem frio, nem morno. Na verdade, eu vou pegar aqui o versículo para me ler para vocês. Eu vou procurar aqui na minha Bíblia para me ler direitinho para vocês sobre isso, que fala sobre frio, sobre morno e sobre quente. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, gente, no versículo, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, ó. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra forte, né? Em outra versão tem dizendo, né, estou a ponto de vomitar-te. Porque se trata de alguém que está morno, né? A igreja de Laodiceia, né, ela estava morna, né, espiritualmente. E aí, né, essa veio a mensagem para ela. E será que nós estamos assim ou nós estamos pior? Né? Se nós estamos mornos espiritualmente, nós precisamos, né, ficar quente espiritualmente, gente, de estar na presença de Deus, sabe, do seu espírito se alimentar, de você alimentar mais o seu espírito do que a sua carne, de você ter um relacionamento com Deus,
Gente, muitas pessoas, né, no mundo afora, né, estão frias espiritualmente. Tem pessoas frias espiritualmente, tem pessoas quentes espiritualmente, tem pessoas mornas espiritualmente. Aqui no versículo 15 diz que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Quem dera fosse frio ou quente, né? Mas a pessoa tá morna espiritualmente, ela, sabe, não tá mais ligada na palavra de Deus, não tá sentindo mais nem a presença de Deus, não tá querendo buscar Deus, não quer saber das coisas de Deus, tá morna, sabe? E a pessoa morna espiritualmente é aquela pessoa que acha que tá tudo bem, né? Até mesmo aquela pessoa que está indo para a igreja, né? Mas que ela vai para a igreja, ela acha que indo para a igreja tá tudo bem ali, entendeu? Ela está morna espiritualmente. E Deus, né, ele fala aqui que fica a ponto de vomitar, né? Nós não temos, né, só que ir para a igreja, mas nós precisamos ter o nosso relacionamento com Deus, né? Porque é isso que Ele quer, né? Ele quer um relacionamento sincero, nós e Deus, né? Lá no Jardim do Éden, né, um homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus. E Deus, ele vinha, né, visitava eles, ele falava diretamente, né, com eles na viração do dia, né? Tem até um texto de um hino que fala, né? Ai, que saudade de andar contigo pelo jardim da viração do dia, tocar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Hoje em dia, né? Muitas pessoas estão afastadas de Deus, né? Elas estão mornas, tem umas que estão frias e tem umas que estão quentes. As que estão quentes, que estão toda a vapor, né? Estão orando, estão buscando a Deus, sabe? Estão fazendo propósito, estão em jejum, estão clamando, estão buscando, sabe? Não para, tá na rua, mas tá falando com Deus, tá em outro lugar, mas tá buscando, tá orando. E não para não, é que quente mesmo. Tem um relacionamento com Deus do qual, se ele precisar, fala com Deus e Deus responde, sabe? No íntimo do coração dele. É aquela pessoa que tem a plena certeza quando as coisas é para ser ou não, quando é confirmado, quando não é. É aquela pessoa que alimenta mais o seu espírito do que o carnal. Gente, vamos fazer um devocional aqui, aproveitar para fazer um devocional e vamos ler aqui o versículo 17 e 18 também. E vamos ler aqui a continuação dessa passagem bíblica. Olha só, diz assim, ó, no versículo 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Aconselho-te que de mim compres ouro. Esse daqui é o versículo 18. Compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, está falando acerca do lado espiritual, né? A pessoa, né, ela pode ter, né, riqueza, coisas, ouro, mas Deus, ele aconselha para que nós venhamos comprar dele o ouro provado no fogo, para que dele nós venhamos nos vestir de roupas brancas para cobrir a nossa nudez. Isso aí ele não está falando de roupa branca material, ele não está falando de ouro material, mas ele está falando tudo numa questão espiritual. Essa parte aqui do versículo que diz sobre os olhos, e que unge os teus olhos com colírio para que vejas, né? Muitas coisas o Senhor quer, né, nos mostrar, mas nós não estamos conseguindo ver quando nós estamos assim, né, precisando de um colírio espiritual. Aí, gente, se essa palavra estiver falando com você, eu creio que está. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja
Não sei como você está, né? Mas Deus, ele sabe. Olha só o que ele diz aqui no versículo 19, olha. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, se você está sendo repreendido por Deus, sabe que é porque ele ama você. Porque se ele não lhe repreender, como é que você vai abrir os seus olhos para ver o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, para que você consiga estar na presença dele, que é assim que ele quer. Então, ele castiga e repreende a todos aqueles que ele ama. Aí diz assim, ó, ser pois zeloso e arrepende-te. Aí vem o versículo 20, que é aquele famoso versículo, né, que nós ouvimos na igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Queridos, quando na Bíblia tá falando sobre casa, a casa, geralmente, muitas vezes, a casa está se referindo a nós. Nós somos uma casa, tá? Você é a casa. Então, quando ele diz aqui que ele está batendo na porta, a porta é o seu coração, ele está batendo para entrar em você aí. Através desse vídeo, ele está batendo aqui para você, para ele entrar, para você deixar ele agir, para você ouvir, entendeu? Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz, olha, vai ter muitas pessoas que vai ver esse vídeo. Mas se alguém ouvir a voz do Senhor, vai abrir a porta. E olha só o que vai acontecer. Olha só, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, a pessoa tem a presença de Deus quando ela deixa ele entrar na sua vida, na sua casa, no seu íntimo. Então, não importa para onde você for, não importa, Deus estará com você, porque você abriu a porta para ele. Não importa se você vai lá para a China, não importa se você vai para canto distante nenhum, não importa. Ele vai com você, porque você abriu a porta para ele e ele está aí dentro de você também. Então, gente, este é o nosso devocional de hoje. Eu quero compartilhar rapidinho, não sai do vídeo, você precisa ouvir algo a respeito. Quando eu fui no cartório, né, que eu tô resolvendo a questão do casamento, né, eu arrumei meu noivo. Mas eu tava lá e aí eu vi um homem abrindo um livro grande, um livro bem grande, né, tinha lá o nome de todas as pessoas. E aí tinha uma pessoa sendo atendida, né, um homem. E aí o atendedor tava procurando o nome dele lá, ou o nome de alguém que ele foi lá procurar, não sei, para resolver alguma coisa, né, gente? Essas questões de documento. E aí, ele procurando naquele livro bem grandão, aberto, revirando, tá rachando, né? Aí me veio até a reflexão, né, que na Bíblia fala, né, que aqueles que estarão, né, o nome escrito no livro da vida, né, que irá ser procurado, né, o nome. Então, gente, que na terra pode até não estar, né, mas se não tiver o nosso nome escrito lá no livro da vida, né, lá nos céus, lá no livro da vida, né, nós não teremos acesso. E o mais importante é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Como seu nome vai ser escrito no livro da vida? A partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador pessoal da sua vida, né? A Bíblia, nós sabemos, né, que a salvação ela é individual. Então, se você aceitou Jesus Cristo, naquele momento que você foi ali, entregou sua vida a Deus, a Cristo, você fez um ato representando que você aceitou aquele sacrifício que Jesus fez na cruz. Deixa eu dizer aqui para vocês. Jesus, ele fez um sacrifício na cruz para perdão dos nossos pecados, para nos garantir salvação. Ele fez o ato de sacrifício por todos, independente se nós íamos aceitar ou não. Ele já fez o protocolo pior, que foi o sacrifício lá na cruz.
E quando nós aceitamos Jesus Cristo, né? Nós estamos aceitando esse sacrifício que ele fez por nós, e nós estamos recebendo toda a graça dele. E naquele momento nosso nome é escrito lá no céu no livro da vida. E é esse livro aí, o livro da vida, que vai ser aberto e vai ser procurado o seu nome, se ele não for encontrado. O direito nós temos de salvação, né? Nós temos, mas nós precisamos aceitar Jesus para ter o direito. Então, gente, para nosso nome estar escrito no livro da vida, nós precisamos ter aceitado Jesus Cristo, tá? E é uma graça, né? Uma graça imerecida, né? Porque nós não merecemos, não são as suas obras, não são as suas obras que vai fazer você ser salvo, você ser salva, não. Até porque, gente, nós erramos, né? Nós cometemos pecado. E Jesus, somente Ele poderia, né, pagar no nosso lugar esses erros, esses pecados. Por isso hoje nós temos a graça, nós temos a chance de ter a vida eterna, né? Porque lá no Jardim do Éden, né, Deus disse, né, para não comer daquele fruto daquela árvore, porque senão eles morreriam, né? Eles não iam morrer, né? O ser humano não ia morrer, mas ele comeu da fruta proibida. Aí passou a morrer. Então, gente, nós precisamos reconhecer a graça de Deus, porque Ele não simplesmente nos abandonou lá quando pecamos, Ele não simplesmente nos abandonou, mas Ele criou todo um plano de salvação para nós. Nós precisamos agarrar, né? Enquanto é tempo. Então, que você venha refletir, que você venha se deleitar em Deus, nessa graça, nesse amor, né, incondicional, que você venha se deleitar em Deus e lembre-se, nem frio nem morno, que sejamos quentes, tá? Não seja morno espiritualmente. Se você tá morno espiritualmente, né, vá pro seu quarto, se arrependa, faça uma oração aí, todo o seu coração para Deus, né? E que nós sejamos gratos, né, pela misericórdia do Senhor. Que nós possamos, né, dobrar o nosso joelho e pedir perdão dele por todas as distrações, né, por nós não estarmos sendo quentes espiritualmente, por as vezes que nós deixamos de ler a palavra. Porque assim como um relacionamento precisa, né, ali que esteja regando como uma flor, um ao outro, né, que haja carinho, que haja conversa, que haja diálogo. Se não houver isso, o relacionamento vai se esfriando. Assim também, se o nosso relacionamento com Deus, se nós deixarmos de ler a Bíblia, se nós deixarmos de ir para a igreja, cada vez mais vai esfriando. Quando a fé, você pensa que não, você já está no mundo. Então, que isso não venha acontecer com você. E se aconteceu, se arrependa, que ainda tem. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.